Gente, vamos falar sobre prevenção de queda para idosos. Nós vamos receber, agora ele já está me esperando aqui, o Guilherme, é isso? Isso. Boa noite, Boa seja noite, tudo bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado. Guilherme Luque, que é fisioterapeuta, você estava me falando no intervalo, né, do Centro de Referência do Idoso da Zona Norte de São Paulo. Fala um pouquinho sobre esse centro de referência. Falo assim, primeiramente, obrigado pelo convite, Nós é um prazer aqui estar no programa. O Centro de Referência, ele está em atividade desde 2005, é um centro de referência do idoso, é específico para os pacientes idosos, ele é um centro de referência para todas as unidades básicas de saúde da Zona Norte de Santana. É um setor secundário do SUS, que atende multidisciplinar, tanto assistencial como as áreas médicas. Agora, eu estava falando antes do intervalo aqueles dados que são realmente muito impressionantes. Sim. As quedas dos idosos, principalmente em casa, são muito mais comuns do que a gente pensa e estão aumentando progressivamente. Por que os idosos caem tanto assim? O que causa essas quedas? Sim, a gente costuma separar normalmente em 3 fatores. Primeiro é o indivíduo, a tarefa que ele vai fazer e o ambiente. Tá? No caso da casa, a gente procura sempre adaptar mais o ambiente. Uma iluminação mais correta, deixar o ambiente mais claro, procurar ficar sempre de olho em tapetes, colocar tapete com antiaderente, colocar tapete ou tirar os tapetes, né, do caminho. Em relação a móveis, não deixar móveis no meio do caminho, que a gente faz essa transição. Em relação também a ver as necessidades de alças, né, de barras de proteção, auxiliam. Além disso, a gente pode ver as alterações do indivíduo, né? Os indivíduos, conforme vai passando a idade, vai ficando mais idoso, tem essa perda muscular já normal, tá? É uma perda de... Quer dizer, não é sempre a osteoporose, porque muito se culpa da osteoporose, né? Mas, na verdade, tem todos esses fatores que você está elencando para nós, não é isso? Tem sim. Além dessa parte muscular, o idoso sofre num envelhecimento saudável, né? Um envelhecimento normal, ele tem essa perda de capacidade muscular e tem uma perda importante de sensibilidade também, que a gente acaba sentindo menos o chão, com isso tem mais risco de queda. Além dessas alterações normais, né, do envelhecimento saudável, a gente tem as alterações que são de doença mesmo, né? Algumas alterações que alguns idosos podem ter. Um exemplo bem claro são doenças osteomusculares, uma artrose de joelho, isso acaba alterando e dificultando mais a marcha. Uma alteração de visão, né? Que é muito comum, isso atrapalha também a marcha, né? Uma outra alteração também importante que a gente fala é a combinação de medicamento, né? O polifarmácio. Às vezes, algumas medicações combinadas podem trazer bem, mas algumas medicações mal combinadas podem trazer um mal-estar, uma tontura, alguma outra alteração. Isso também pode aumentar o risco de queda. Olha, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o trabalho do Centro de Referência e, além de todos esses serviços até que o Guilherme falou aqui para a gente, o CR Norte, né, o CRI Norte, desenvolve também um trabalho bastante importante relacionado à prevenção das quedas. O nosso repórter Luiz Henrique Casoni foi conhecer a casa adaptada e mostra agora como que os idosos participam dessa atividade. Vamos ver. Estamos em Santana, zona norte de São Paulo. Aqui está localizado o Complexo Hospitalar do Mandaqui. Viemos a um espaço mantido pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, dedicado totalmente aos idosos. Oi, Fábio, boa noite, tudo bem? Hoje a gente veio para a Casa Adaptada, aqui no Centro de Referência do Idoso. E o que é a Casa Adaptada? Uma casa cenográfica composta de 4 ambientes, sala, banheiro, quarto e cozinha, e que mostra alguns modelos de adaptações para evitar acidentes e quedas dentro de casa. Esse grupo veio participar do treinamento e receber aqui hoje algumas orientações. Eu vou
mostrando algumas estratégias que podem ser realizadas dentro de casa para prevenir que aconteça essa queda. E eu vou perguntando para eles se eles têm ideia do que é perigoso dentro de casa. Mas o que será que eles andavam aprontando de errado em casa ao executarem algumas das atividades do dia a dia? Qualquer jeito eu abaixava e levantava de qualquer jeito. Andar no escuro. Inclusive eu já caí dentro do banheiro, tomando banho, eu já caí. Começamos a nossa visita na casa modelo da terceira idade pelo banheiro. Aqui estão duas situações perigosas: no chuveiro e no vaso sanitário. No treinamento, uma simulação da hora do banho e o uso do vaso. O banheiro tem barras e assento adaptado. Então a gente pode ter as barras, né? Certo. Tanto do lado do vaso sanitário para ajudar a levantar e sentar, e a barra no chuveiro também. E na hora de sentar, na hora de tomar banho, né? Então é muito importante isso. Fica mais segura. Fica. Agora o quarto, deitar e levantar da cama, também escondem perigos para os de mais idade. Então o certo de manhã é levantar devagar e sempre apoiando o braço. Roupas de mais uso devem ficar num lugar fácil de pegar dentro do armário, numa prateleira mais acessível. Começou a prestar mais atenção agora. Prestar, né? Senão a gente pode ficar pior. Graças a Deus não tropecei, mas tem que cuidar. A mesma recomendação do quarto vale para a cozinha. O uso de banquinhos e escadas deve ser evitado. Primeiro que esse não tem apoio nenhum, né? Segundo que a gente pode desequilibrar, a gente pode cair. Como que vai organizar daqui para frente os seus objetos, os utensílios da cozinha no armário? Eu ponho os necessários embaixo, né? E os que usa menos em cima. Aí eu não preciso estar subindo uma escada, né? Aí de vez em quando, se precisar, pede para alguém pegar. Eu peço para alguém. Eu moro com a minha filha mora comigo, né? Então eu peço para ela. A pia e a torneira da cozinha também exigem uma atenção especial. A gente tem que usar uma torneira mais longa, né? De preferência se a pia for mais funda, né? Com o jato menor, né? E depois que acabou de lavar a louça, sempre passar o pano no chão para manter sequinha. Uma sala espaçosa, com os móveis bem distribuídos e sem dificuldades para a passagem. Em casa, a senhora tem mesinha de centro também ou não? Não. Não tem. Então, melhor assim, né, Maíra? Com certeza. E tem tapete em casa? Não. Também não? Não. Então, tá tudo ok. Mesinhas de centro e tapetes devem ser eliminados dos cômodos da casa. Né? Se ela estiver distraída, ela pode tropeçar aqui na mesa e ter uma queda. Olha só que interessante. Eu estava aqui pensando, até conversando um pouquinho aqui com o Guilherme, a gente não imagina assim que às vezes as coisas mais simples que nós temos em casa podem se tornar grandes fatores de risco para uma queda. E não só para idosos, né, Guilherme? Para pessoas como eu e você também, não é? São simples orientações que a gente pode ser dadas, né? E tomar um pouco mais de atenção para essas pequenas coisas. Né? Eu estava falando de iluminação, de tapete, né? Que foi falado em relação a móveis, que foi falado no vídeo. Mas também essa parte de colocar sempre coisas mais baixas, um varal não tão alto, né? A gente não se atenta a isso, mas talvez para acessar um varal mais alto precisa subir num banco ou numa cadeira, isso aumenta muito o risco de quedas. Pois é. Não, a minha irmã morava num sobrado, onde um dos móveis mais importantes da cozinha, que é lá onde você coloca as panelas, os pratos, ele era extremamente alto. Ela tinha que subir numa escada muito alta para guardar os utensílios no armário. Sim, Quer dizer, isso é um perigo. Isso aumenta mais incrível, ainda o risco. Né? A gente diz não só pelos idosos, né, por todas as outras pessoas, mas os idosos aumentam mais o risco pela essa diminuição já de força muscular,
de sensibilidade, de equilíbrio em si, né? Vamos a algumas perguntas dos telespectadores? Vamos. Olha, Matilde Evangelista da Cunha, de Penápolis, São Paulo, pergunta o seguinte: por que pessoas idosas sentem tontura ao levantar da cama? Meu pai vive se queixando disso e eu tenho que ficar atenta para que ele não caia. Sim, isso é um fato sempre que a gente precisa pesquisar, né? Investigar o porquê dessa tontura. São dois tipos mais comuns, uma chama hipotensão postural, que é a gente levantar muito rápido, abaixa um pouco a pressão, então a gente sempre orienta, levanta mais devagar, fica um pouco mais tempo sentado, vê que estabilizou melhor, tá sem tontura, daí sim levantar, né? A gente tem a mania de desde jovem já levantar da cama, já de uma vez, né? Sair de uma vez, isso é perigoso. Outra causa também é muito comum é a labirintite. Então é sempre legal, se por acaso o idoso ou algum familiar perceber que o idoso está tendo essas tonturas, investigar, procurar um especialista. Muito bem. Olha, a Maria Vitória Coutinho Araújo, de Santa Teresa, no Espírito Santo, pergunta o seguinte: Fábio, boa noite, parabéns pelo tema. Qual é o tipo de calçado mais apropriado, Guilherme, para o idoso? Os calçados são responsáveis por grande parte das quedas das pessoas idosas? Sim, são responsáveis, sim. A gente sempre procura um calçado mais fechado no calcanhar, né? Um calçado que seja mais firme, mais seguro, que tenha antiderrapante embaixo. Isso são pequenos detalhes que a gente não percebe, né? O idoso pode levantar, pode estar andando com um calçado que seja mais solto e o calçado se soltar do pé ou ele tropeçar no próprio calçado. Então agora, aumenta sim o risco. As idosas podem usar um salto? Outro ponto importante é sempre ter um pouquinho de salto na parte de trás. Isso não só pela parte de prevenção de quedas, mas pela toda a parte postural, né? Correção postural. O salto colabora? Sim, colabora sim, mas é um salto pequeno. Tá. Sem nenhum salto ou um salto muito alto pode ser prejudicial para o joelho, tornozelo tem que e ser, até quadril. Vamos dizer assim, quadrado, um pouco maior também, né? Não sim, aquele muito fininho, né? Só um pouquinho mais alto. Um exemplo bom é um sapato, por exemplo, que tem um saltinho um pouco alto, nada de salto fino, igual as mulheres costumam usar, isso dá um grande problema no joelho. Isso é verdade. E nem um chinelo, por exemplo, também corre o risco de ser prejudicial. Tá. O Adalberto Padinha Bernardes, de Macaé, lá no Rio de Janeiro, um abraço a vocês. Povo carioca bonito, sempre acompanha o nosso programa. Tá fazendo uma pergunta interessante, ó. Um idoso que pratica exercício físico, e hoje a gente vê nas praças muitos, vamos dizer assim, muitos aparelhos para idosos, não é isso? Então, um idoso que pratica exercício físico tem uma rotina mais ativa, corre o menos risco de cair? Ele diz o seguinte, que se considera um atleta fazendo as suas caminhadas todos os dias e dançando com a sua esposa nas aulas de dança de salão. Parabéns, Adalberto, é isso aí, né? É isso mesmo, Adalberto, está correto. O idoso que tem essa prática de atividade, não só quando chega com mais idade, mas tem uma prática de atividade física desde jovem, até o crescimento, ao adulto, até o envelhecimento, tem sim um envelhecimento mais saudável. A gente procura hoje chegar cada vez mais numa idade avançada, tá? Então a gente vê hoje em dia idosos com 90 até 100 anos com mais frequência do que a gente via antigamente. E tudo por causa, além da melhora, né, dos estudos da medicina, mas por as pessoas estarem com mais esse cuidado com a saúde, né? Então, a atividade física melhora o condicionamento muscular, melhora o condicionamento cardiorrespiratório. Então, a gente acaba evitando, até prevenindo algumas doenças, sim. Eu acho que uma coisa bacana que você poderia falar agora seria sobre, no fato de acontecer um acidente com o idoso. Qual que é o primeiro passo que os familiares têm que ter? Porque às vezes a pessoa já quer levantar o idoso, ou o idoso fica, não, me tira daqui, aquela história, e acaba fazendo algum movimento que prejudica mais do que ajuda. Qual que é o primeiro passo? O idoso caiu, qual é o primeiro passo? Sim, é importante sempre chamar uma ajuda, tá? Verificar o tipo de queda, então pode ligar para o resgate, tá? Às vezes a gente não dá tanta importância para a queda, mas sempre investigar o porquê dessa queda, tá? A gente escuta muito, é muito comum escutar, ele está caindo, ou eu estou caindo porque eu já estou com muita idade, isso é coisa de velho. Pelo contrário, se está caindo, tem algum problema, tem que se investigar o porquê dessa queda e sempre
cuidar disso, né? Então, assim, procurar um especialista, procurar alguém que possa tratar, investigar por que está caindo e prevenir que tenha novas quedas. Uma coisa importante também, em relação às quedas, as consequências que essas quedas podem causar, tá? Então, assim, às vezes a gente acha, é só cair, ralei. Pode ser desde consequências mais leves como consequências mais pesadas. A gente fala que uma queda pode causar hematoma, pode causar fratura, pode causar imobilismo, né? Então, assim, a gente tem diversas coisas que vão acarretando cada vez mais um risco para uma nova queda, para até um risco até de morte, né? Pois é. Guilherme Luque, fisioterapeuta do Centro de Referência do Idoso da Zona Norte de São Paulo. Obrigado pela sua presença nessa noite. Obrigado. Foi um papo Fábio. muito importante e muito bom, viu? É muito importante falar sempre desse tema que às vezes a gente não dá tanta importância. É legal até lembrar que em junho a gente tem a semana de prevenção de quedas, tá? Certo. Muitos centros fazem essa semana de prevenção, a gente faz desde exercícios, desde orientações, né? Esclarecimentos para tentar cada vez mais acometer mais pessoas, né? Obrigado pela oportunidade. Imagina, Programa com uma que audiência isso. dessa. É muito bom tê-lo aqui com a gente. Então, em junho, né? Em junho. Então, o ano que vem somente. O ano que vem, certo? isso. Tá bom. Obrigado pela sua presença nessa Obrigado noite. E a você que ficou com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência.